Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez em nossa casa. Hoje nós temos a alegria, de receber o nosso amigo tão querido, de tantos anos, que fazia tanto tempo que não aparecia por aqui, em função de pandemia e tantas coisas. Nosso amigo Orson, da cidade de Matão, que vai nos falar sobre brisa do Evangelho. Orson é um tremendo divulgador do Espiritismo, tem os seus canais no Facebook, divulga tanto palestras dele quanto de outros companheiros que também carregam consigo a seriedade da doutrina e passam para o público as informações corretas, as informações doutrinárias, todas elas calcadas nos ensinamentos de Jesus e de Kardec, que é tão importante para todos nós, para que a gente não se perca do eixo da doutrina espírita. E hoje nós então temos a grata satisfação de recebê-lo aqui mais uma vez, e vamos orar. Vamos agradecer a Jesus o que nos oferece nesta noite. As bênçãos da nossa união, da nossa participação neste grande banquete, onde podemos desfrutar das bênçãos de Jesus, das bênçãos da espiritualidade que nos assiste, que nos conduz e que nos oferecem sempre as melhores oportunidades de crescimento e de amor. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso irmão Orson nesta noite, na sua palestra, nas suas palavras, e que assim seja. Muito boa noite, é uma satisfação muito grande retornar à nossa querida Itápolis, aqui no Nova Era. Com a pandemia nos afastamos por algum tempo, mas cá estamos novamente. É um prazer muito grande abraçá-los, trazer o nosso abraço de carinho e de gratidão. E realmente, como disse a Cibele, nós vamos falar sobre esse tema, brisa do Evangelho. E há duas razões para terem surgido este tema. Trazendo a nossa saudação a vocês, nós vamos lembrar que o Evangelho é a lei de Deus. A lei de Deus está estruturada no amor, na convivência, especialmente na fraternidade, que inclui o respeito uns pelos outros, o trabalho ativo da solidariedade. E a palavra brisa, numa comparação, numa metáfora, todos nós vamos lembrar da palavra brisa como um ar reconfortante que adentra o ambiente para nos refrescar, aquela brisa suave que nos faz bem, principalmente nas noites muito calorentas ou nos dias muito quentes. E esta palavra brisa, ela traduz bem o que significa o Evangelho. O Evangelho do Cristo é realmente um refrigério para as almas humanas. Significa o socorro às nossas dificuldades, o conforto ao coração, significa igualmente a garantia de paz, o resguardo da harmonia e da convivência social. E para destacar isso, nós selecionamos algumas frases de Jesus. Jesus foi capaz de dividir a história em antes e depois dele. A imagem que aí está é absolutamente secundária. Há controvérsia sobre a sua aparência. É absolutamente secundário saber como era o rosto de Jesus, embora tenhamos fixado historicamente essa imagem. O que vale são os ensinos que ele deixou. O que vale é o legado de amor e estímulo apresentado por este mestre que se fez porta-voz de Deus, vivendo ele próprio os ensinos que trouxe. Afirmava que a vontade de Deus era a sua comida, cumprir a vontade de Deus era o seu alimento, que ele viera em obediência àquele que o enviou. E naturalmente o seu apostolado, a sua vida,
A sua existência está recheada de exemplos, de legados, de amor, de fraternidade, de coisas que impactaram os homens de sua época. Porque, afinal de contas, como podia aquele homem que levantava paralíticos, limpava corpos leprosos e levantava o ânimo de criaturas totalmente abatidas, devolvia a visão aos cegos, a audição aos surdos, etc. É todo um legado de conhecimento. Então selecionamos algumas frases de Jesus, pouquíssimas. Em 40, 50 minutos de exposição, não damos conta de aproveitar as pérolas trazidas por seu evangelho. Mas selecionamos algumas frases a título de apresentar este conforto parecido com uma brisa suave que nos aquece nos momentos de dor, de frio moral, de dificuldade. Olhai as aves do céu, que não plantam nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé? Veja que numa frase curta, anotada por Mateus, nós vemos aí uma afirmação de Jesus, solicitando que passemos a observar a natureza em seu todo. Aqui ele se refere às aves do céu que voam tranquilas e trazem um brado de liberdade e suavidade para as nossas vidas ao observarmos essas aves que não plantam, não semeiam, mas Deus as alimenta. Há todo um sentido figurado por trás dessa frase que merece que seja estudado, aprofundado e incorporado ao nosso conhecimento. Nós vamos ver aqui que essas frases, cada uma delas, eu vou comentar brevemente cada uma delas, mas todas elas abrem uma perspectiva imensa para entendermos o pensamento desse ilustre porta-voz de Deus. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Aí está um resumo da lei de Deus, anotado também por Mateus. Um resumo daquilo que significa a vivência desta ordem cristã apresentada por aquele que veio incumbido de nos despertar para essa realidade da nossa natureza. Somos filhos de Deus, amados, protegidos, todos com uma tarefa abraçada. Então, a falta de harmonia, os conflitos todos que surgem, advêm da falta dessa observação simples. Simples na colocação com poucas palavras, mas complexo na vivência, que temos tanta dificuldade de fazer aquilo que queremos para nós. Normalmente atropelamos e usurpamos e deixamos de lado essa prática. Agora vejam essa. Aquele que escuta e pratica as minhas palavras se assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Também no Evangelho de Mateus, essa importante referência à construção, numa comparação da casa sobre a rocha, que vem a tempestade, o vento e não derruba, porque está construído sobre a rocha. No caso, a comparação, a rocha do conhecimento, a rocha da fé, a rocha solidificada nas estruturas fortes da postura correta de observar e praticar, de escutar as palavras. Nós vemos um mundo em tumulto atualmente, nós vivemos um momento complexo da história, por causa do quê? Justamente porque não escutamos, e muito menos praticamos as palavras ditas por ele. Ainda somos mordidos de vaidade, ainda nos deixamos levar pela ambição desmedida, ainda abusamos e nos exploramos mutuamente sob vários aspectos e pontos de vista e desejamos paz. Todo mundo deseja paz, muita paz, chega no fim do ano, que o ano novo seja de paz. No entanto, ainda estamos edificando a nossa casa sobre a areia que não dá sustentação. Vem a tempestade e derruba a nossa fortaleza, derruba a nossa fragilidade, porque ainda nos estruturamos em bases que não são as melhores, são bases muito frágeis, que fazem esse espetáculo difícil que estamos vivendo atualmente. Nós vemos que cada uma dessas frases desdobram-se em oportunidade valiosa para estudarmos a grandeza da vida. Olha a singeleza desta frase, desta afirmação. Curta, mas valiosa. Isso aqui dá um congresso de vários dias, com estudiosos, com pais, com mães, com psicólogos, com mestres, com alunos. Todos nós deveríamos pensar mais nisso. Nem só de pão vive o homem.
nos alimentamos também das artes, da sensibilidade, do afeto. O que estamos vivendo aqui neste momento é um alimento também. É o alimento da alma, do aperto de mão, o alimento da satisfação de estarmos juntos. Claro que precisamos do pão, precisamos do café da manhã, do almoço, do jantar, de nos alimentarmos para que essa instrumentalidade física permaneça em atividade possante, tenha energia de trabalho. Mas a vida não pode se resumir apenas no pão material, que não é apenas a comida. Claro, o pão material é o ganho também necessário para desenvolver o progresso da humanidade. Mas nem só de pão vive o homem. O pão é enquanto está encarnado, mas há que se alimentar também dos valores espirituais que serão respaldo na vida futura, na vida espiritual e durante a experiência atual. Porque uma música, uma paisagem, uma troca de ideias, um diálogo, um bate-papo, significam para todos nós a oportunidade de aprendizado. É o pão espiritual como do Evangelho. Em todas as religiões, todas elas, inclusive nós, quando vamos ao templo, à casa, instituição que nos vinculamos, buscamos esse pão espiritual, buscamos nos abastecer dessa brisa que reconforta o coração, que nos faz mais fortes, que nos ajuda a vencer as dificuldades, para que tenhamos onde buscar recursos e vencer os desafios naturais da própria vida. E vejam a importância desta afirmação. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. A sede é um fenômeno natural do corpo. Ficamos sedentos pelo calor ou pela necessidade mesmo do corpo. Precisamos nos abastecer de água. A água é elemento essencial da vida. Então ele faz uma comparação. Aquele que beber da água que eu lhe der, que não é esta água que a gente toma para o corpo, ou que a gente toma banho, ou que a gente se vale para a limpeza, mas a água do conhecimento e da esperança, a água da fé que nos dessedenta as angústias, que mata as angústias, que atende à nossa necessidade espiritual. Por uma razão muito simples, não? Nós somos almas imortais, não somos o corpo. O corpo é um aparelhamento biológico necessário para a evolução, para os aprendizados, para o progresso, mas em essência somos almas e precisamos deste alimento que nos sustente espiritualmente. E a água que vem do Evangelho, com os ensinos, as recomendações de perdão, de confiança em Deus, esta noção de fraternidade que o Mestre distribuiu entre nós, é a água verdadeira, que nunca seca e que nos alimenta mesmo nos momentos de tormentas, mesmo nos momentos difíceis. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. O que não dizer então desta famosa e conhecida frase, altamente confortante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A nossa verdade é relativa. As nossas verdades mudam a todo instante. O que hoje é verdade, amanhã já não é mais. O que não era verdade antes, agora é. As nossas verdades são muito relativas. A verdade absoluta é de Deus. E a aquisição dessa verdade é gradativa. Nós vamos gradativamente adquirindo as virtudes, os atributos da verdade autêntica. A verdade perene, que significa, em outras palavras, que Deus é o Criador. Criou as suas criaturas, estabeleceu suas leis. E cá estamos nós nessa caminhada. Filhos de um pai que ama as suas criaturas. Não é um ser caprichoso que castiga, não, em absoluto. Não existe nenhum tipo de privilégio, de preferência ou de castigo nas leis de Deus. Deus estabeleceu leis justas, a cada um apresentou o próprio Cristo segundo as suas próprias obras. A responsabilidade é nossa. E alguém poderia perguntar, mas por que Deus permitiu que isso me acontecesse? Por que comigo? Mas conhecereis a verdade. Que verdade? Quais as razões dos perrengues que estamos passando? Coletivamente ou individualmente, ou familiarmente. Todos nós testemunhamos diariamente os arroubos, as situações complicadas da convivência,
todo tipo de dificuldade que vão desde as enfermidades físicas que se multiplicam com as doenças variadas, até todo tipo de perversidade que se observa no mundo, contrastando inclusive com a guerra em andamento. Que coisa absurda, em pleno século XXI, ainda nos digladiamos por ideias, ainda disputamos ideias, mas a verdade que chegará para todos nós, gradativamente conquistaremos, veremos a quantas ilusões nos prendemos. Então, quando passamos a conhecer a verdade, que é uma conquista gradativa, lenta e individual, também coletiva, nós vamos nos libertando de medos, vamos nos libertando de preconceitos, de condicionamentos. Por isso ele afirma: a verdade vos libertará. Deixamos de lado as ilusões a que nos prendemos. Quantas ilusões nos prendemos? Quantas? Durante a vida, durante o dia de hoje, quantas ilusões ainda estamos escravizados? Em quantas situações nos permitimos debater bobagens? Quantos equívocos, quantos assuntos e polêmicas absolutamente dispensáveis. E a gente fica escravo, esquecendo que a verdade é outra daquela que nós estamos vendo. Existe a verdade perene, existe a verdade da minha interpretação, existe a verdade da visão do outro, são verdades diferentes. E Jesus, com toda a sua sabedoria, vai nos ensinar a ponderar mais, a usar de mais prudência. E nesse aspecto consolador, olha isso: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Isso deve soar ao nosso coração como um verdadeiro alento. A gente deveria sempre se lembrar dessa afirmação: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Na sua época era muito comum os rebanhos, aqueles homens que cuidavam das ovelhas, não é mesmo? Ele mesmo usa aquela imagem de que uma ovelha se perdeu entre 99 e ele deixou as 99 e foi buscar aquela, resgatá-la da perdição. Mas ele faz uma comparação: as ovelhas, é comparativo, é claro, somos nós, os seus irmãos menores, porque Jesus não é Deus, Jesus é nosso irmão, mais velho, mais amadurecido, experiente, já ultrapassou as etapas do vai e vem de reencarnações, não precisa mais reencarnar, já alcançou a condição de co-criador, não por privilégio, por ser escolhido, não existe isso na lei de Deus, mas por esforços de si mesmo, alcançou a condição de co-criador, sente a vontade de Deus e cumpre, e assumiu a responsabilidade de conduzir essa quantidade de espíritos que estão vinculados a este planeta, pela sua sabedoria, pela sua experiência. E ele vai dizer, diante de tudo que nós estamos vendo no mundo hoje, que nenhuma das suas ovelhas se perderá. E essas ovelhas somos nós, os distraídos, os bondosos, os perversos, os manipuladores, os fraternos, os doentes, os abandonados, os esquecidos, os criminosos, todos nós. Aqueles que estamos ainda batendo a cabeça, aqueles que estamos ainda tropeçando em mil situações do cotidiano, aprendendo a viver, aprendendo a conhecer a verdade, para não nos iludirmos. Esta frase, ela é extremamente consoladora. Ela se compara a uma verdadeira brisa. Veja, uma frase dessa já é suficiente para a palestra inteira. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Por outro lado, vejam, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Que autoridade para dizer isso? Eu sou a luz do mundo. E ele pode dizer isso tranquilamente, porque ele realmente significa a luz que ilumina os caminhos humanos. O planeta está sob a responsabilidade dele. Conhece a cada um de nós. E quando alguém faz prece, vocês já pararam para imaginar a quantidade de bilhões de preces que chegam a ele instantaneamente, simultaneamente, do mundo inteiro, encarnado e desencarnado, são quase 30 bilhões de almas que ele conduz, conhece cada uma, não precisa abrir o laptop e abrir a pastinha aqui e falar, vamos ver Itápolis, quem está lá hoje.
Não, é na hora. Instantaneamente, identifica imediatamente e imediatamente já toma providências. Não é nem por WhatsApp. O WhatsApp nós inventamos agora, né? É o pensamento que se liga imediatamente a outras equipes que trabalham em seu nome e agem imediatamente sob o seu comando para socorrer esse, para socorrer aquele. E alguém perguntaria, mas por que acontece tanta desgraça? Porque ele não impede as nossas ações. Ele respeita a nossa liberdade. Mas faz tudo para nos ajudar. Mas sabe que é nos tropeções que a gente aprende, a gente adquire experiência. Então, aquele que crê em mim, não permanece nas trevas, porque eu sou a luz do mundo, disse ele. Ele é capaz de iluminar os caminhos humanos com muita competência. E veja que coisa linda esta também. Não vos deixarei órfãos. Esta afirmação anotada por João deve merecer de nós também toda atenção e guardar isso no coração como uma brisa permanente. Veja que eu fiz uma seleção de algumas frases, algumas afirmações, mas o Evangelho é comparável a um grande celeiro repleto de sementes, onde cada semente, se debulhada, vai abrir um universo de conhecimentos. Entre elas, esta: não vos deixarei órfãos. Em outras palavras, estarei convosco até o fim dos tempos. Conheço a cada um das minhas ovelhas. Ele significa que está amparando, não vai abandonar a humanidade. E não abandona. Tem o controle de tudo o que acontece, mas permite a nossa liberdade de agir, já que a lei de Deus determina que somos responsáveis por tudo que fazemos. Então a responsabilidade é nossa mesmo, nas ações que fazemos, mas conduzida pela sabedoria desse espírito nobre, irmão mais velho, amadurecido, que recebeu a incumbência de cuidar da gente, plenamente identificado com o Pai. E então, ele não mentiu, não nos iludiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta afirmativa também deve ser segurança para nós. Ele não nos iludiu, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque nós estamos num estágio ainda de aprendizados. Nós somos almas ainda imaturas. Somos almas que estamos ainda aprendendo a enxergar com olhos de bondade e aprendendo a entender a lei de Deus. Por isso que a gente tropeça tanto, a gente erra. Erra de novo, cai, bate a cara, se desequilibra, se atormenta. No mundo tereis aflições. Aflições decorrentes do nosso próprio comportamento e decorrentes de outras almas que partilham o mundo conosco, de almas enfermas, desequilibradas, tanto quanto nós mesmos. Então há um debate entre as almas sobre vários aspectos sociais, ideológicos variados, inclusive religiosos, conflitos familiares, dentro e fora de casa, mas ao mesmo tempo ele envia constantemente para a terra almas norteadoras. Como foi o exemplo de Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Esse espírito nobre, num corpo frágil e doente, que deixou exemplos para toda a história do Brasil. Da mesma forma, Francisco Cândido Xavier. Da mesma forma, Madre Teresa de Calcutá. Entre tantas outras almas que já o sentem, que já percebem o seu amor e renunciam a todo tipo de capricho pessoal para agir em favor da paz do mundo. Por isso ele convida, tende bom ânimo. Esta afirmação, tende bom ânimo, não é apenas uma recomendação moral. Olha, vocês fiquem animados, vai passar, tá? Não é isso apenas. Está embutido na afirmação, tende bom ânimo, uma ciência de comportamento. Está embutida nessa afirmação muita experiência de quem sabe o que fala, de quem tem autoridade para falar o que fala, porque se trata de alguém que já conhece o caminho. E, portanto, indica como chegar até o Pai Celeste. Então, nós estamos em aprendizado. Vamos errar? Muito ainda vamos errar. Mas nós não devemos desistir, porque Ele não desiste de nós e diz, eu venci o mundo. Veio aqui, foi crucificado, humilhado publicamente, totalmente incompreendido. No entanto, é o grande vencedor, apesar de ter sido morto. Porque
semeou no coração dos homens, semeou no coração da humanidade o amor ao próximo, semeou a tolerância, semeou a paciência, a resignação, a confiança no Pai Celeste. Atributos e virtudes que nós estamos aprendendo a desenvolver. Ainda perdemos a paciência, né? Eu não sei se aqui em Itápolis vocês perdem a paciência, mas lá em Matão, bastante. Então faz parte do nosso comportamento, às vezes, perder a paciência, ficar indignado com muitas coisas, como ficamos no Brasil, entre tantas outras situações. Mas eu venci o mundo, porque não se deixou contaminar pela sujeira do mundo. Realmente, ele soube como agir. E, olha essa, conheço todas as minhas ovelhas. Eu já comentei sobre isso, mas eu quis acrescentar a frase. Está em João no Apocalipse. Conheço todas as minhas ovelhas. Ao mesmo tempo que isso nos reconforta como uma brisa, nos envergonha também, né? Porque a gente percebe que, conhecendo a cada um de nós, ele sabe bem o que a gente é, né? E como a gente é. Mas isso não é motivo para a gente ficar envergonhado, não. Porque ele sabe, a gente é o que é o que a gente conseguiu até aqui. Cada um de nós é o que a gente conseguiu. Mas daqui para frente nós temos outro desafio de melhorar isso que somos hoje. Este é o desafio, melhorar a nós mesmos. E este é o papel do Espiritismo. O papel do Espiritismo não é fazer paz, não é fazer palestra, não é escrever livro, não é conversar com espíritos, não é fluidificar água, nada disso. Tudo isso é importante, são tarefas secundárias, todas importantes, mas secundárias. São ferramentas para a gente desenvolver mais sensibilidade. A tarefa do Espiritismo é a nossa melhora moral. E a melhora moral exige disciplina, exige exercício, não é brincadeira. Eu que falo de público, estou sempre falando, fazendo palestra, me envergonho muitas vezes do meu comportamento, daquilo que sei, do que sou verdadeiramente. Mas a gente deve prosseguir, porque temos aí o conforto de ser conhecido por Jesus. Isso significa que nós podemos nos dirigir a Ele. Todo mundo sabe disso. Nós podemos voltar o pensamento a Ele em gratidão, primeiramente, mas também em súplica nas nossas dificuldades pessoais. Quem de nós não tem dificuldades, e variadas, sob vários aspectos que se queiram analisar? E então, aqui está o nosso desafio. A construção do reino dos céus no coração deve ser o tema central de nossa vida. Está lá no livro Boa Nova, capítulo 12. Tudo mais é acessório. Ele veio anunciar o reino de Deus, não o compreender, acharam que o reino de Deus era constituído de tesouros materiais. E ele disse, o reino de Deus não está lá, nem acolá, está dentro de vós. Então essa construção do reino dos céus, o reino de Deus, no coração humano, deve ser o tema central da nossa vida. O que é o reino dos céus, senão aquela sensação íntima de paz, paz de consciência, convivência harmoniosa, você está no céu consigo mesmo. São poucos os dias que a gente se sente verdadeiramente em paz. Sempre há preocupações, sempre há dúvidas, angústias, providências para tomar, problemas para resolver, materialmente falando também, claro, né? Mas então, esse deve ser o tema central, tudo mais é acessório. Aqui o acessório se inclui em todas as demais situações que vivemos, inclusive materialmente, que a gente deve transformar em degraus, em lições, são recursos didáticos para o nosso bem. Mas, como eu disse a vocês, demos o nome de brisa do Evangelho. Ao lado da presença de Jesus que esteve conosco, trazendo tanta coisa, tanto conforto ao coração, tanta alegria para os nossos dias, existe uma outra brisa. É uma outra forma de conforto, além do Evangelho, que inspirou o surgimento dessa brisa. Imagine vocês, um espírito materializado. Nós vamos pedir para um espírito se tornar visível aqui na frente. Não precisa sair correndo. É apenas o irmão nosso. Mas não é tão fácil assim para um espírito tornar-se visível.
há vários fatores que influem na possibilidade de um espírito tornar-se visível. Um espírito desencarnado, porque o encarnado nós estamos todos visíveis aqui, né? Mas não é tão simples assim. Todavia, imagine um espírito materializado submetendo-se às experiências de um cientista em Londres. O cientista é William Crookes, cientista muito respeitado em sua época. O espírito é Kate King e o médium é Florence Cook. O espírito se materializa e é fotografado pelo cientista, que faz anotações sobre a pressão, a temperatura, o batimento do coração no médium, antes, durante e depois da manifestação. Essas narrativas e as fotos, que não tinham a qualidade digital de hoje, foram objeto do trabalho de Wallace Leal Valentim Rodrigues. Esse livro foi publicado em 1976 com esse título, Kate King, que vocês vão encontrar aqui na biblioteca. Esse livro é uma narrativa documentada do grande cientista William Crookes, lá de Londres, com as materializações de um espírito. A médium se submeteu ao método científico rigorosíssimo, a ponto de a esposa do cientista revistar a médium para ver se não tinha nenhuma tentativa de fraude, mas através do ectoplasma esse espírito se tornava visível para o Crookes, que o fotografou, que o cumprimentou, que o conversou com ele. E tudo isso fotografado, tudo isso narrado em inglês. E o Wallace Leal Valentim Rodrigues, numa época que não tinha e-mail, numa época que não tinha WhatsApp, foi atrás desses documentos. Conseguiu, embora a péssima qualidade das fotos da época, e publicou esse livro em 1976 com essas narrativas. E vocês naturalmente vão se lembrar desse livro aqui também, publicado em 1968. E para o resto da vida, ilustrado, colorido, com histórias curtas para contar às crianças, mas com grande sabedoria para os adultos. São dois exemplos de um grande autor. Aí está, Wallace Leal Valentim Rodrigues, que nasceu no dia 11 de dezembro de 1924. Faleceu em Araraquara, dia 13 de setembro de 1988. Ele nasceu no Espírito Santo, como vocês estão vendo lá. Ele foi ator, diretor de teatro, diretor de cinema, escritor, tradutor, jornalista, produtor e roteirista. E deixou um legado precioso, especialmente com seus livros e traduções. Foi redator-chefe da Casa Editora Clarim, em Matão, com grande destaque. Ele nasceu no Espírito Santo, veio para Araraquara no começo da adolescência, envolveu-se com teatro, produziu peças de teatro que chamaram a atenção do ministro da Cultura da época, que passou a patrocinar a ida desse grupo de teatro, ele como ator e diretor e roteirista, para cidades e municípios brasileiros. Tamanho o destaque cultural que ele deu a Araraquara no cenário nacional na época. Depois disso, ele foi para o Matão trabalhar na Casa Editora Clarim, mas antes disso ainda produziu alguns filmes, entre eles Santo Antônio e a Vaca. Se vocês procurarem no YouTube vão achar. Péssima qualidade comparado com hoje, do ponto de vista visual, né? Mas era o que tinha na época, na década de 50. Santo Antônio e a Vaca é uma história contada por Humberto de Campos e refere-se àquela história da vaquinha, que todo mundo dependia da vaquinha. Veio um benfeitor, empurrou a vaquinha no precipício e a família teve que se virar. E ele fez um filme com essa história, que ficou famoso. Tornou-se um homem famoso de sensibilidade artística, mas ele também foi escritor, tradutor. E tem um detalhe muito interessante. Ele dominava 6 idiomas, sem nunca ter saído do Brasil e sem nunca ter feito estudos de outros idiomas quando aqui esteve. Por quê? Por um detalhe muito importante, ele tinha memória plena da sua última encarnação anterior. Ele se lembrava, como dizia ele, como se fosse ontem. Na existência anterior, ele foi uma famosa escritora francesa, que casou-se com um cônsul sueco, que era embaixador sueco na França. Casou-se com esse embaixador, tornou-se embaixatriz, portanto,
e conviveu no mais alto escalão cultural da França de sua época. Era mulher, agora nasceu homem. Não há nenhum demérito nisso, não há nenhuma estranheza nisso, porque o espírito pode nascer homem ou mulher. Preparemos-nos, homens, nasceremos mulheres. Preparem-se, mulheres, nascerão homens. A experiência reencarnatória faz com que mudemos o sexo, não necessariamente na próxima encarnação, mas teremos que viver essas experiências. E ele sofreu muito preconceito por causa disso. Ele tinha sido uma famosa escritora francesa e guardava alguns traços femininos. Imagine, na década de 50, um homossexual. Então ele sofreu muito dentro da própria família. Mas isso não tirou dele a grande qualidade de um notável escritor. Vasta cultura, que se lembrava do francês, falava, dominava o espanhol, dominava o inglês, dominava o italiano. Porque na época, como grande escritora francesa, que viveu com Pestalozzi, conviveu com Pestalozzi, vocês podem pesquisar na internet, Madame Staël é a última encarnação dele. E este genial escritor fez toda essa obra momentosa. Publicou esses 4 livros inesquecíveis, já citei 2 deles, e tem ali o Esquina de Pedra, que relata a trajetória do cristianismo no mundo, inclusive com os desvios que vieram na história. Aqui como escritor, somente 4 livros como escritor. Mas vejam como o editor organizou esses livros todos que vocês conhecem. São livros preciosíssimos, esquecidos. Esquecidos. Aquele livro Segue-me é uma preciosidade. O Escrínio de Luz é outro tesouro. O Escrínio de Luz, para vocês terem uma ideia, o prefácio dele tem mais de 30 páginas. Vocês já imaginaram um prefácio de 30 páginas? Porque os prefácios de Wallace tinham essa característica. Ele instiga o leitor a adentrar os diversos segmentos da história. Ele provoca a curiosidade do leitor. E eu sou apaixonado pelos prefácios de Wallace. E então aí estão alguns livros que ele organizou, inclusive da psicografia de Chico Xavier, né? Vocês podem procurar que tem esses livros, são livros antigos, mas estão esquecidos. E como tradutor, vejam só, ele traduziu vários livros, foram 14. Inclusive os Sessões Espíritas na Casa Branca, porque o Abraham Lincoln fazia sessão mediúnica na Casa Branca. Consultava os espíritos sobre as ações administrativas como presidente. E um dos integrantes das reuniões mediúnicas publicou em inglês Sessões Espíritas na Casa Branca, na tradução para o português, que o Wallace traduziu do inglês e publicou no Brasil. Posteriormente mudou o nome do título, a editora há alguns anos, para Abraham Lincoln Era Espírita, com nova capa, nova diagramação. Sem dizer do valioso Viagem Espírita em 1862, uma pérola que todo coordenador de centro espírita, todo presidente de centro espírita, todo dirigente de reunião precisa estudar, precisa ler, precisa ter em mãos. Apesar do título não ser atraente, Viagem Espírita em 1862, pois é, nós viemos de carro pelo asfalto, com pedágio, com ar-condicionado. Kardec viajava de trem e de carroça para fazer palestras. Imagine Kardec visitando as obras, as instituições espíritas nascentes. E a obsessão, que é um livraço, para falar da influência dos espíritos sobre os homens. E ainda como tradutor, esse aqui, todos eles são romances. Todos eles. Se eu puder indicar para vocês, com muita ênfase, não deixe de ler A Janela do Meio e O Ignorado Amor. Todos são bons, mas eu tenho, só para indicar, deve ter aí. São obras preciosíssimas. São livros que você começa a ler e não consegue parar. Tamanho o impacto, porque o Wallace pesquisava na literatura estrangeira livros que falassem de reencarnação, de lei de causa e efeito, de mediunidade, tudo isso, de manifestação de espíritos, e publicava, traduzia e publicava no Brasil com o prefácio. E aí no prefácio é que aparece toda a sua riqueza cultural, demais riqueza cultural. Então nós temos aqui 21 prefaciados, 4 dele, 14 traduzidos, 9 organizados e 6 sem prefácio, todos pela Casa Editora Clarim. Claro que ele escreveu por outras editoras também. Inclusive participou do Anuário Espírita de Araras e também escreveu para a revista Planeta, que era uma revista publicada na França, em francês e português, que ele participava. E ele escreveu muitos artigos, a sua participação cultural foi intensa,
através da Revista Internacional de Espiritismo, até hoje editada, prestes a completar um século de circulação. Foi fundada por Kai Barchuto em 1925. Então, aqueles que desejarem participar desse momento, assinem a revista, porque nós temos muitas novidades, considerando aí o centenário da revista em 1925. Teremos a participação, inclusive, do historiador Luciano Klein, de Fortaleza, que é hoje um dos maiores historiadores brasileiros espíritas, que também vai publicar artigos na comemoração do centenário. E então, diante dessa grandeza, nós estamos completando um século de nascimento de Wallace, que é uma brisa. Seus livros são uma brisa, inclusive o espírito que o inspirava, ele chamava de Brisa. Lá em Matão nós temos um casal cuja neta se chama Brisa por causa do Wallace. Porque o Wallace vai revelar que quando ele ia escrever, quando ele estava intuído, inspirado para escrever, apresentava-se uma brisa suave no seu ambiente de trabalho, que ele mesmo deu o nome de Brisa. Era o espírito que o auxiliava. Daí o título Brisa do Evangelho, porque ao lado dos ensinos imortais do Evangelho também existe a brisa da imortalidade da alma, também existe a brisa da fraternidade, a brisa da reencarnação, que reconforta e explica os nossos extremos, as nossas diferenças, mas também a brisa de um genial escritor, genial sob todos os aspectos. E por causa do centenário, o Zé Henrique Martiniano e a Márcia Tâmia, que são dois palestrantes de Araraquara, começaram há 2 anos a produzir coleta de depoimentos de pessoas que conviveram com Wallace. Desta coleta de depoimentos com pessoas que conheceram ele pessoalmente, morreu em 88, né? Está bem recente, resultamos em 40 horas de gravação. Essas 40 horas de gravação serão transformadas num documentário, que será exibido no cinema em Araraquara, em Matão também, de repente pode ser até exibido aqui no Nova Era também, e depois colocado no YouTube, né? E ao mesmo tempo, esse documentário vai ser exibido mais para o fim do ano, ainda está sendo editado, mas ao mesmo tempo será produzida uma minissérie, o Wallace Leal, com 10 episódios de 40 minutos, que serão exibidos pelo YouTube, no meu canal, no canal do Zé Henrique, no canal do Instituto Kai Barchutel. A partir do dia 13 de setembro e durante 10 semanas, são 10 episódios, a minissérie Wallace Leal Valentim Rodrigues. Então são eventos que marcam a história como verdadeira brisa de conforto e de estímulo ao nosso coração. Inclusive o Zé Henrique, ele é um grande músico, é um compositor. Por ocasião das comemorações do aniversário do Parnaso de Além Túmulo, ele musicou 11 poemas do Parnaso de Além Túmulo. E também fez um documentário sobre o espiritismo em Araraquara. Eu trouxe aqui, é gratuito, vocês podem pegar depois, tem um cartãozinho aqui. Quem quiser acessar o acervo musical do Zé Henrique, vocês, pelo QR Code aqui, vocês podem acessar o acervo musical do Parnaso, que ele musicou, são 11 poemas, uma excelência musical. Tem o trailer do documentário também, cuja composição inédita é de autoria dele. Belíssimo trailer, que eu só não exibi hoje, porque senão vai preencher muito tempo aqui. Mas, realmente, falam do valor desse grande artista, de grande sensibilidade, que é o Zé Henrique. E nós teremos em Araraquara também um evento comemorativo ao centenário de Wallace. E eu, como sou apaixonado pelo prefácio de Wallace, produzi o livro Wallace Leal, uma brisa perene. São 21 prefácios comentados. Pegamos todos os prefácios de Wallace e extraímos trechos parciais de cada capítulo, de cada prefácio, perdão. E aí os nomes dos capítulos são o nome dos livros. E veja que não colocamos capítulo, colocamos ato. Porque ato número 1, relembrando o teatro. Ato número 2, e aí estão os livros que ele escreveu, né? Então, tudo isso não é transcrição total, são trechos parciais em que vamos comentando. Aí estão os 21 livros e alguns acréscimos, inclusive a relação dos livros por ano de publicação. Essa sequência dos capítulos não estão em ordem cronológica de publicação. Ela é completamente aleatória. Como está sendo transmitido, eu deixo aqui o telefone para quem está vendo de longe, saudamos os nossos amigos internautas. Para quem está vendo de longe, quiser adquirir o livro, esse é o WhatsApp da editora.
nós trouxemos aí o livro físico, se alguém quiser adquirir, está à disposição. A gente gostaria de chegar aqui e distribuir livro para todo mundo, né? Mas não tem como, a gente tem que comprar o livro, não tem jeito. Então, se alguém quiser, trouxemos a obra que destaca este valor de Wallace. E antes de partirmos para o encerramento da nossa abordagem, eu queria saber se tem alguém fazendo aniversário aqui hoje. Vocês não fazem aniversário aqui, tá? Tem alguém lá? Então, por favor, venha aqui que você vai ganhar um presente. Pode vir o aniversariante aqui. Você vai ganhar um exemplar da Revista Internacional do Espiritismo do jornal O Clarim, produzido em Matão, fundados por Cabarchútio, e que o Wallace teve fundamental papel. Obrigado a você. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Não vale o Beraldo, hein, Beraldo? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Não? Muito bem, vem aqui que você vai ganhar também. O Beraldo está com a esposa, nos acompanha de Matão. Mas como o Beraldo é matonense, você está pela primeira vez? Ah, muito bem, muito prazer. Ganhou também uma coleção do jornal e da revista. E o senhor também? Muito bem. Você também? Puxa vida, que bom. Ainda bem que o meu estoque aqui deu certinho. Eu tenho experiência, vocês podem estar certos disso. Olha, acabou, agora eu não posso falar mais. Obrigado, viu? Ok, obrigado. Ah, eu tenho mais uma aqui. Tem algum aniversário de casamento aí? Algum aniversário de divórcio? Então, Beraldo, eu vou deixar com você, porque você está aqui pela primeira vez também, né? Sobrou, eu vou deixar com você, por favor. Muito bem. As pessoas que desejarem assinar a revista, eu tenho aqui o cupom, a pessoa pode preencher, eu levo para Matão. E quem comprar o livro, a editora, nesse processo de estímulo pelo centenário, quem comprar o livro, não é obrigado a comprar o livro, é claro que não. Mas quem comprar vai ter desconto na assinatura. Eu vou deixar aqui no rodapé aqui do palco, aqui, ó, o cartãozinho do Zé Henrique, depois vocês peguem, por favor. E aqui tem uma mensagem também, vocês podem pegar uma cada um, tá bom? Que a gente gosta de fazer isso para vocês acessarem o acervo musical do nosso Zé Henrique Martiniano. Então nós trouxemos essa palestra, lançando o nosso livro aqui também, dada a importância deste nome, Wallace Leal Valentim Rodrigues. Talvez para vocês seja a primeira vez que estejam ouvindo falar dele. Para outros já devem ter lido seus livros. Mas aí está um escritor genial. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Se algo posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz: prossigam, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo. Muito obrigado. Agradecemos, Orson, infinitamente, viu? Sua presença, seu carinho. Para nós é que é uma honra, né? E agradecemos a presença de todos vocês e vamos nos preparar, não é? Para continuar recebendo as bênçãos com a palestra e as bênçãos agora com os passes. Vamos agradecer a Jesus tudo aquilo que pudemos receber e que possamos levar para os nossos lares, nossos familiares, nossos ambientes de trabalho, todos aqueles que convivem conosco de alguma forma, que possamos levar sempre as bênçãos do Evangelho, a paz que Ele nos ensina e a fortaleza que o amor traz a todos nós. Que Jesus nos abençoe.